história. É o homem que, ao mesmo tempo em que é odiado, também é amado e respeitado. É Paulo. Aquele que o Senhor mesmo escolheu e disse: eu vou te enviar longe aos gentios. E Paulo reconhece quem ele é muito bem. Mas agora, escrevendo talvez uma das mais importantes de suas cartas, talvez para uma igreja mais relevante no sentido de contexto, de onde ela poderia se expandir, porque estava em Roma. Paulo chega para aqueles irmãos e ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. Pode parecer algo sem muita expressão e significado para nós, mas se nós olharmos no original, a palavra que Paulo usou para servo, ele usou a palavra doulos, que significa escravo. E ele está escrevendo para uma cidade que tem centenas e centenas de escravos. E você sabe o que é um escravo. O escravo não tem nenhum atrativo no seu trabalho. Um escravo é um homem de sofrimento, sem muitos direitos, sem muito respeito, de horas e horas a fio trabalhando, de um salário que não é invejado. Um escravo, ele está debaixo de ordens, ele é submisso. E o texto aqui de Paulo, na sua frase, ele está dizendo: eu sou Paulo, eu sou também, assim como vocês, escravo, mas eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu sou um servo. Vocês estão diante de um homem simples, de um homem que está com as mãos abertas, com os braços estendidos, com o coração escancarado, disposto para fazer tudo e qualquer coisa em prol do Evangelho. Esse era o coração de Paulo. Ele já deixou isso muito claro, e vocês já perceberam em outras cartas, quando ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. Estou disposto, inclusive, a morrer por causa do Evangelho. Eu estou muito consciente de que partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu estou pronto para ir a Roma e morrer, para ir a Jerusalém e morrer, se com isso o Evangelho crescer. Eu sou escravo de Cristo e eu estou aqui para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que é o Senhor, Jesus Cristo. Escravo não tem vontade, o Senhor tem a vontade, e o escravo obedece. Então Paulo diz: eu sou escravo de Jesus Cristo, eu sou doulos de Jesus Cristo. A palavra servo, quando Paulo utiliza aos Coríntios, ele muda, ele fala de diáconos, e nós temos diáconos nas igrejas. Diáconos são servos, é uma outra tradução para servo, mas é uma tradução mais amenizada. O diácono, ele já é um oficial da igreja, ele já tem uma posição mais respeitada, mais cobiçada, ele tem outras funções, ele é inclusive na igreja neotestamentária responsável pelo bem-estar espiritual dos demais irmãos. Então, dentro daquele contexto, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele usa outra palavra, ele usa a palavra diáconos, servo. Mas aqui, ao se identificar, ele usa a palavra doulos. Eu sou escravo, eu não sou simplesmente um diácono, porque é muita coisa, mas eu sou mais do que isso, eu sou um escravo, eu estou pronto para fazer a vontade do Senhor Jesus. E quando ele está combatendo o orgulho espiritual da igreja de Corinto, uma igreja cheia de líderes espirituais soberbos, cheia de irmãos soberbos, de irmãos que se sentiam superiores aos demais irmãos por conta do seu próprio dom espiritual, Paulo está dizendo: vocês pensam que são quem? Vocês são apenas instrumentos. E quando ele começa a partir do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, ele vai usar termos como: vocês são regadores, vocês são plantadores, vocês são cooperadores, vocês são construtores, vocês são mordomos de Deus. Ou seja, em qualquer que seja aqui a articulação da função, vocês são servos. Vocês pensam que pelo fato de terem algum dom, vocês têm algum motivo para se orgulhar? Vocês
pensam que pelo fato da igreja estar crescendo, isso é fruto do trabalho de vocês? Vocês estão pensando que o crescimento veio como fruto do seu esforço e dedicação? Não! Paulo diz, é Deus quem dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então o servo, ele tem que ter consciência de que ele é apenas servo. E mesmo quando tudo dá certo, a glória não é dele. Quando está errado, a culpa é sua. Mas quando dá certo, ele tem que estar ciente, é de Deus a glória. É Deus quem dá o crescimento. Eu apenas plantei, eu fui apenas instrumento. Nós não somos mais do que instrumentos, servos nas mãos do Senhor. Nós somos plantadores, nós somos cooperadores de Deus, nós somos mordomos de Deus. E quando ele utiliza, interessante, o termo construtor, essa palavra vem do grego e significa, na verdade, arquiteto. Mas não é um arquiteto no sentido de elaborar um projeto, é um arquiteto no sentido de executar a obra. Trazendo para o nosso contexto e para a nossa linguagem, é muito mais um mestre de obra, um pedreiro, alguém que coloca a mão na massa. É isso que nós somos. Nós somos servo do Senhor. Então quero que a igreja entenda, Paulo diz para Roma, que eu sou servo, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. E é importante que o servo compreenda que ele não pode ser orgulhoso, que nós não devemos almejar a glória, o reconhecimento. Isso não pode estar no coração de um servo. O servo, ele tem que se colocar no seu lugar. E na igreja, Jesus deu o exemplo do que é ser um servo em várias situações. E numa delas que vocês lembram, quando ele então começa a lavar os pés de todos os seus discípulos, ele é o servo. Isaías diz que ele é o servo sofredor. Ele é o servo que sabe o que é sofrer, é o homem de dores. Ele é aquele que abriu mão de toda a sua glória, que deixou a presença imediata do Pai, que se fez homem, que assumiu a limitação de ser humano e que veio a este mundo simplesmente para servir. O Filho do Homem veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Imagina o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata, como foi lido em Provérbios, de toda a sabedoria, aquele que é o amado de nossa alma. Ele diz, eu sou servo também. Eu sou servo, eu vim servir e estou em busca de outros servos. Quem topa? Eu quero mostrar para vocês como é ajudar, como é edificar, como é construir. Eu quero servir. E eu quero mostrar para vocês que a grande dádiva em poder servir. Jesus nos deu o exemplo. E ele repreende, quando lá em Lucas capítulo 22, verso 24, os discípulos começam a discutir. Lembram que eles levantam uma contenda? E a questão é, quem é o maior de nós? Quem seria o maior dos discípulos? Jesus diz, vocês não estão entendendo. Vocês não estão compreendendo. Um servo não procura saber quem é o maior. Ele não está preocupado como é que as pessoas estão vendo o seu desempenho, a sua desenvoltura, o seu dom, o seu talento, o seu trabalho. Ele está preocupado em servir com fidelidade. Porque Paulo diz aos Coríntios que o que Deus requer de nós é que nós nos sirvamos com fidelidade. Então o servo, ele não está preocupado com o que as pessoas acham, mas o que Deus acha. Não como as pessoas estão nos avaliando, mas como Deus está nos avaliando. E o que Deus requer de nós é que sejamos encontrados fiéis. Isso está no coração do servo. E Jesus repreende os discípulos e diz, olha, quem quer ser o maior dentre vós? Seja aquele que sirva, seja o menor. Para ser o maior, tem que ser o menor. Para ser o maior, tem que se esvaziar. Se você quer ser o maior, você tem que servir, você tem que trabalhar, tem que
massa e tem que seguir o exemplo daquele que é o mestre, mas é o servo, o Senhor Jesus. Se você quer ser o maior, então você deseja ser o menor. Você precisa esvaziar o seu coração e compreender que a grande dádiva da vida está em poder servir, está em poder contribuir, repartir o pão e não acumular apenas para si. A grande dádiva da vida no matrimônio, nós vimos isso ontem na reunião de casais, é exatamente essa, de poder compartilhar a sua alegria com a alegria do amado. Por isso que o casamento é bom e combate o egoísmo, porque no casamento você tem que aprender a servir, a querer o bem do seu cônjuge, a amá-lo e a fazer aquilo que vai proporcionar alegria para ele. Então a sua alegria é a alegria do amado e da amada. É assim que funciona. Servir é uma dádiva. E você só pode ter um coração grato de servo se você tem a disposição de liberar o seu coração com generosidade. O servo não faz questão de aparecer e de ser reconhecido. Ele vai se condoer, ele vai sentir compaixão quando uma situação é relatada, uma necessidade de um missionário, uma situação de um irmão carente, ele vai socorrer, porque ele quer dividir, ele quer compartilhar, ele quer ajudar. Esse é o coração de servo. E deve ser um coração marcado pela humildade. O servo, ele deve servir com transparência. Paulo diz aos Coríntios, o servo, ele não julga os outros. O servo, ele tem que ter uma vida exposta. Ele às vezes é indefeso e às vezes é visto como louco, como o próprio Paulo. Ele é escarnecido e desprezado como o Senhor Jesus, mas ele trabalha de forma estafante. Ele é servo. Já o servo orgulhoso, como aqueles de Coríntios, eles estavam cheios de soberbas. Eles eram ricos espiritualmente aos seus próprios olhos. Eles eram sábios, mas eram aos seus próprios olhos. Eles eram fortes, mas eram aos seus próprios olhos. Eles eram nobres, mas era aos seus próprios olhos. Está faltando servo. No reino de Deus está faltando servo. Estamos precisando de pessoas para servir. Estamos precisando de pessoas que venham desarmadas, desprovidas, sem nenhuma outra pretensão de reconhecimento, ou status, ou título, porque na comunidade cristã não pode ser assim. Na comunidade cristã o nosso coração tem que estar aberto para servir. E foi isso que o Senhor Jesus fez quando chamou os seus discípulos. Vocês querem ser servos? Vocês são pescadores, eu quero transformá-los em pescadores de homens. E se você não tiver a disposição de abandonar tudo e de se concentrar no serviço, no servir, você não pode ser meu discípulo. Ou você tem um coração de servo, ou você não pode ser o meu discípulo. Esse é Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Eu imagino que ao mesmo tempo em que Paulo coloca isso de uma forma humilde, servo de Jesus Cristo para a igreja, ele também sente uma certa alegria no seu coração, porque aqui não se trata de um servo qualquer, se trata de um servo de Jesus Cristo. Por isso que nos versos que nós olhamos domingo passado, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Ele está dizendo, em outras palavras, para aquela igreja: eu não me envergonho de Jesus Cristo. Eu não tenho vergonha de ser servo. Eu não tenho vergonha de ser crente. Eu sou servo de Jesus Cristo e eu não sinto vergonha disso, porque Ele é o Rei do Universo. Ele é o dono do reino. É pelo Evangelho de Jesus Cristo que as pessoas são salvas, e somente pelo Evangelho.
Então Paulo diz: eu sou servo de Jesus Cristo. Você quer ver algo mais interessante? Verso 1. A frase é a seguinte: Paulo diz: chamado para ser apóstolo. Todo apóstolo era discípulo, mas nem todo discípulo era apóstolo. Então, apóstolo, agora nós estamos falando de uma classe mais restrita, de uma classe mais específica. Não foram todos que foram chamados para ser apóstolos, foram alguns. Foi um grupo reduzido, foi um grupo limitado. E para ser apóstolo, havia alguns requisitos para receber o título de apóstolo. Ele tinha que ter tido um encontro pessoal com Jesus Cristo, número 1. Ele tinha que pelo menos ter convivido com Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou como que nasceu fora de tempo, porque ele não era parte dos 12, depois dos 11. Ele foi chamado depois, ele teve uma visão, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então Paulo diz: olha, eu nem tenho essa dignidade, mas ele reconhece: eu fui chamado para ser apóstolo, mas eu não sou digno disso que Jesus fez comigo, por isso que eu sou servo. Tinha que ter convivido com Jesus, tinha que ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. E todos os discípulos e apóstolos viram Jesus ressurreto. Ele apareceu por mais de 40 vezes. Ele apareceu na praia de noite, comeu peixe com eles. Ele foi visto pela multidão sendo elevado aos céus, Atos capítulo 1. Então as pessoas viram Jesus ressurreto. E a visão que Paulo teve de Jesus quando ele caiu no cavalo no caminho para Damasco foi de um Jesus ressurreto. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitado. Então Paulo ele não simplesmente viu Jesus, ele testemunhou: Jesus ressuscitou, o seu corpo é o corpo glorificado. Tinha que ter o reconhecimento da escola apostólica, e Paulo teve. Tinha que ser veículo de transmissão da Escritura, e Paulo foi. As cartas que ele escreveu, elas são escrituras, palavra de Deus, e Pedro diz isso. Pedro, que fora repreendido por Paulo publicamente, porque se tornou repreensível. E quando ele escreve então suas cartas, ele diz: muitos que saíram afora deturparam os escritos de Paulo, que de fato são difíceis de entender, mas eles deturpam também as demais escrituras. Então ele diz: o que Paulo escreveu é palavra de Deus. Ele diz: eu sou chamado para ser apóstolo. Ser humilde não é simplesmente se fazer de coitadinho. Paulo era um servo humilde. Ser humilde era reconhecer tanto o seu status e valor, quanto sua posição de servir. Então, na sua atitude de humildade, Paulo diz: eu sou escravo de Jesus Cristo, do Evangelho, mas eu fui chamado para ser apóstolo. Ele não deixa de reconhecer o seu chamado de Deus para ser apóstolo. Hoje muitas pessoas se autodenominam apóstolos, bispos e outros títulos mais, que parecem trazer um certo poder e status espiritual. Homens que não entendem nada de Bíblia se autodenominam apóstolos. Homens que não entendem nada da palavra de Deus, que vendem milagres, que fazem promessas mentirosas. Esses homens são instrumentos de Satanás dentro das igrejas. Não são servos de Jesus Cristo, como Paulo diz. Não são apóstolos coisíssima nenhuma. São servos, mas são servos de Satanás, para enganar as pessoas, para vender milagres, para vender curas,
para vender qualquer coisa. O diabo está disposto a dar qualquer coisa às pessoas, desde que elas não conheçam Jesus Cristo. Está disposto a levá-las inclusive para a igreja, desde que elas não tenham salvação, não desfrutem do novo nascimento, não sejam habitadas pelo Espírito Santo, regeneradas pelo Espírito Santo. O diabo está disposto a fazer de tudo e a dar de tudo às pessoas, e ele tem feito isso. Ele está disposto a levantar homens e introduzi-los no meio do trigo, para que eles, com a sua aparência de piedade, enganem e matem as pessoas. Eles não são apóstolos, eles não são servos de Deus. Mas Paulo diz: eu sou servo de Jesus Cristo, mas eu fui chamado para ser apóstolo. Quero que vocês saibam que eu sou apóstolo, porque Jesus me designou para isso, mesmo sem nenhum merecimento da minha parte. Você sabe de uma coisa, irmãos? Nós todos aqui somos servos, todos nós, dependendo de você ser dessa igreja ou não, de você ser cristão ou não, seja qual for a sua fé, nós aqui todos somos servos, todos nós.